Olá, amigos do Giro ABC. Iniciamos o programa hoje com um tema que vai falar para você, mulher. Um tema muito interessante, muito importante, que é o período crucial da mulher, é exatamente o período da gestação. E para falar sobre esse tema, nós temos aqui como convidada a nutricionista Dominique Horta Buim, que já esteve aqui no nosso programa, mas é brilhante, é uma menina que tem um currículo muito vasto na área dela e muito interessante tudo que ela vai apresentar para vocês hoje aqui. Algumas dicas, algumas coisas muito importantes para você, mulher, que está nesse período da gestação. Minha querida, muito bem-vinda mais uma vez ao nosso programa. Obrigada pelo convite. Bom, hoje nós vamos falar então sobre a questão da alimentação nesse período da gestação, né? Sim. Então eu começo para você da seguinte forma. Qual é a importância do nutricionista nesse período? Quer dizer, e por que você normalmente recomenda o acompanhamento nesse período com relação à nutrição? Bom, Denis, pensando que todos os processos, né, bioquímicos do nosso organismo, eles são necessários nutrientes, então energia, proteína, vitaminas, minerais. Imagine um novo ser crescendo, Perfeito. né? Formando novas células, tecidos, o começo do nosso DNA, a parte neurológica. Então, o aporte nutricional, a necessidade de vitaminas, de minerais, ela fica aumentada durante a gestação. Você tem duas vidas, né? Exatamente. E aí, durante a gestação, então é necessário a gente fazer esse acompanhamento, ver se está suprindo todas as necessidades nutricionais para o desenvolvimento legal, ideal para o bebê, para manter a saúde da mãe também. E hoje em dia, Denis, estão fazendo muitas pesquisas em relação ao que a criança é exposta durante a vida intrauterina e como isso vai acabar interferindo na vida pro resto da vida. Não só para a vida dela, né? Se você não tem uma boa alimentação nesse período, certamente a tua vida vai ter uma consequência. Sim, não só a sua vida, você passa os seus genes para o seu filho, Com certeza, para o seu neto. Entendi, Né? vai embora. Exatamente. De geração a geração, né? Então, pesquisas, por exemplo, no intuito de ver a criança que nasceu baixo peso, ou, por exemplo, não conseguiu ganhar, né, o peso necessário durante os primeiros meses, essa criança ela vai estar mais predisposta a ter, por exemplo, uma fome exacerbada. Entendi. Então, ela pode desenvolver uma diabetes, né, uma obesidade durante a sua vida, em função da do carência período, desse período de privação durante a gestação. Então é muito importante, né? Começa a formação então, do ser humano. Inclusive doenças cardíacas também por baixo peso durante a gestação, durante a vida intrauterina. Tudo tem uma consequência. Exato. E ao contrário, né? Se a criança ganha muito peso, a mãe ganha muito peso, essa criança vai estar mais predisposta a diabetes, as mulheres a desenvolver, por exemplo, um ovário policístico, uma síndrome do ovário policístico, até o Alzheimer eles estão correlacionando como um maior risco de doenças neurodegenerativas. Isso são estudos estatísticos, né? Exatamente. Uma correlação entre... Exatamente. Agora, o que na verdade seria como você desenvolveria esse acompanhamento? Quer dizer, a pessoa... assim que sabe que está no período de gestação, ela procura então um profissional e aí o profissional vai estabelecer um regime alimentar supostamente adequado para o crescimento do bebê, é isso? É isso mesmo. Na verdade, o ideal mesmo, como a gente trabalha preventivamente, né? O ideal seria começar o acompanhamento nutricional por volta de 6 meses antes de iniciar a gestação. Né? Realmente preparar, limpar a casa, deixar tudo em ordem para receber o novo ser. Então, por exemplo, algumas pesquisas estão correlacionando a toxinas, por exemplo, a poluição que a gente respira, o adoçante, o conservante, os agrotóxicos, por exemplo. Bom, todas essas dicas você vai deixar aqui pra gente, vamos abordar ainda, né? Então, aí se a mãe está muito intoxicada, ela vai passar essas toxinas durante a gestação. O ideal é a gente não desintoxicar durante a gestação, porque também a gente vai passar para a criança. Então, se a gente começa o trabalho preventivo antes da mulher realmente engravidar, a gente consegue limpar esse corpo, eliminar as toxinas, equilibrar vitaminas e minerais, por exemplo, evitar que ela tenha desconfortos de azia, de problema de prisão de ventre durante a gestação. Então, o ideal é começar para se ter uma gestação, vamos dizer assim, saudável. Mais saudável, né? curtir realmente, né? Sem muitos sintomas desagradáveis. Bom, então vamos percorrer aí algumas dicas que você já enumerou aqui. Vamos começar então
falando sobre a questão do ganho de peso. Quer dizer, que é uma coisa que você preocupa, que né, as mulheres, né? durante a gestação. Exatamente, Na verdade, as gestantes que mais vêm procurar o acompanhamento é com medo de engordar engorda muito, ter estria, né? Até que ponto engorda ou não engorda. Quer dizer, o que você diz? O ideal é engordar por volta de uns 10 quilos. Tudo isso vai depender da gestante, de quanto ela já está pesando, se ela já tem uma predisposição a depositar muita gordura, por exemplo, né? Tá. Mas em termos e como de... pode ser controlado isso? Logicamente. Isso, dentro do plano alimentar da gestante, né? Então... Durante o primeiro trimestre, por exemplo, Denise, nem tem um acréscimo de caloria, por exemplo. Né? Aí no segundo trimestre que começa um pouco mais e no terceiro que aumenta realmente essa quantidade de energia. Mas em todos os períodos... Como fica o apetite nesse período? Maluco. Não tem uma regra. Tá. A mulher que fala assim, nossa, eu era louca por doce, eu não posso ver doce. Eu gostava de coisa, não odiava vinagre, coisa azeda, agora eu adoro. Então a gente procura respeitar, né? Porque como é um momento que ela tem que nutrir, ela também precisa de nutrientes, então não pode ter muita restrição. Então, lógico, basear numa alimentação saudável, rica em nutrientes, mas também que ajude no paladar, que ela consiga consumir. Sem grandes dificuldades. Sim. Agora, me diz uma coisa, vamos falar a respeito da questão de algumas coisas que são mitos, né? Ou melhor, são ícones, o uso, por exemplo, de bebida alcoólica, do fumo. Quer dizer, vamos falar sobre essa questão, que a mulher, não, mas pode, não pode, um cigarrinho, né? Ou então um golezinho. O que isso aí realmente você interfere, né? Exatamente. Bom, o café, né, que você falou. A cafeína, exatamente. A cafeína, ela é vasoconstritora, ou seja, ela deixa os vasos mais juntos, né, menores. Tá. Isso vai acabar diminuindo a irrigação de oxigênio e de nutrientes para o bebê. Então, se a gestante ela tem costume de tomar um café na semana, isso não vai prejudicar. Lógico que vai ter que ser avaliado o histórico dela, né? O problema realmente é o consumo excessivo. E pensando que não só o café tem a cafeína, né? Os produtos, tem refrigerante que tem cafeína, chocolate tem cafeína. Então, tomar cuidado com o excesso. O café descafeinado pode ser uma opção para consumir de vez em quando também. Sim. Né? Então o café é um problema, então. Já é o problema da questão dos vasos. Exatamente, dos vasos. E a bebida alcoólica? A bebida alcoólica... Todo mundo, né? A mulher tá um bolinho de nada, uma cervejinha. Bom, a cafeína, eu acredito que assim, dá até para abrir uma exceção, consumir às vezes. O café, ideal a bebida alcoólica, o ideal é não consumir mesmo, exatamente. Vai passar para a criança. Mesmo que seja um pouco mais leve, vamos dizer assim, não. É melhor não consumir. O ideal é não consumir, Perfeito. Porque o álcool, algumas substâncias passam pelo cordão, pela placenta e outras substâncias não. O álcool, por exemplo, é uma substância que passa. Tá. Bom, então vamos agora falar da questão que todo mundo, a grande maioria, existe um consumo muito grande de adoçante, né? Isso. O que o adoçante faz para a mulher nesse período da gestação? Isso. É a mesma questão, tem substâncias que passam e não passam, né? E adoçantes artificiais, por exemplo, a sacarina, ela não é indicada porque vai acabar passando para o bebê. Sim. É uma substância artificial, né, digamos assim, então pode agir como uma toxina, pode causar algum prejuízo. Mas tem alguns na formação do próprio bebê. Isso, né? mas tem adoçantes naturais, né, que podem serem consumidos, tipo sucralose, o stevia. Hoje em dia a gente está com uma gama também, né, de açúcar orgânico, de xarope, de agave. Que substituem... O açúcar branco, né? Exato. Bom, para a gente finalizar essas dicas aí, a questão do consumo de peixes, frutos do mar, enfim, de alimentos que não sejam assim bem... existe uma cruz, né? Você também tem essa restrição, não tem? Vamos lá. Isso. Durante a gestação, a gente pede para não consumir alimentos, né, por exemplo, a carne, o peixe cru, carne mal passada, ovo com a gema mais mole, enfim. Tem bactérias, né, nesses alimentos. Durante a gestação, o sistema imunológico da mulher é reduzido. Tá. Então ela fica já com um período meio... mais delicado, digamos assim, né? Então a recomendação é
de alimentos que passem por processo onde você... De cocção, que Isso. sejam seguros em termos Perfeito. de não ter bactérias, né? Exato. Exatamente. Por isso o cru não é recomendado. Não deve ser Então, consumido. Os Os sushis dá um tempinho, são só 9 a meses, questão né? tem que dar uma volta no sushi, que isso aí pode... Bom, para a gente finalizar, então, a questão de suplementos. Vamos só falar a Sim, questão... muito importante, É importante isso? Denis. De extrema importância, de extrema importância. A questão dos suplementos, como eu disse, a caloria no começo da gestação, ela não tem uma maior necessidade. Na vitamina e mineral tem uma maior necessidade em todos os momentos, uma grande necessidade. E não é seguro que esteja consumindo durante a alimentação, só pela alimentação, até pelo que a gente conversou. O paladar muda, né? As questões hormonais acabam mudando e a quantidade de alimentos, muitas vezes de má digestão, não é possível consumir e alcançar as necessidades. Como é de extrema importância, é importante fazer uma suplementação. Eu sempre oriento a questão da orientação, a suplementação individualizada. Antes dela ser uma gestante, ela é um ser único, Certamente. Então deve ser avaliado a questão genética dela, as tendências, os desconfortos, o que ela está conseguindo comer, o que ela não está conseguindo comer, e aí um profissional capacitado fazer uma suplementação individualizada. Perfeito. Bom, eu vou pedir uma licença para você, nós vamos agora para o intervalinho, mas depois nós vamos voltar a falar sobre a questão da má digestão, azia, que são alguns dos sintomas que acompanham a mulher Sim. nesse período de gestação. Sim. Tá bom? Ok. Vamos para o intervalo e voltamos a seguir.